Você está seguro da sua salvação? Sejam muito bem-vindos, meus queridos irmãos e ouvintes. É uma alegria especial de receber nessa mensagem. Nesta oportunidade, vou abordar um tema de extrema relevância para todos nós e que diz respeito ao nosso futuro, a segurança da nossa salvação em Cristo. E é uma pergunta: você está seguro da sua salvação? Por vezes, podemos nos encontrar preocupados e com dúvidas e incertezas em relação à nossa vida futura e à nossa posição diante de Deus no presente. Mas, por meio da palavra de Deus, podemos encontrar conforto e confiança na nossa salvação. Vou explorar as Escrituras e refletir com vocês sobre essa questão. A primeira coisa que precisamos entender é o que a Bíblia nos diz sobre a salvação. Em Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9, lemos: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Isso nos lembra que a salvação não é algo que podemos conquistar por méritos próprios. Não é algo que se compra no mercado, não é um objeto de luxo que somente os ricos e magnatas teriam condição de investir, mas é um presente de Deus, concedido pela sua graça através da nossa fé, obediência e reconhecimento do sacrifício vicário expiatório de Jesus Cristo. Mas como podemos ter certeza de que somos salvos? Em 1 João capítulo 5, verso 13, a Bíblia nos assegura: Estas coisas vos escrevi a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. O apóstolo João nos diz que podemos ter essa certeza, e ela está fundamentada na nossa devoção em Cristo. A dúvida, por vezes, pode surgir devido aos nossos pecados e fraquezas. No entanto, a palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 8, verso 1: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso significa que quando estamos em Cristo, somos perdoados e livres da condenação. Deus nos vê através de Cristo e nos reconhece como filhos amados. Mas eis aí o X da questão: não andar segundo a carne. Andar segundo a carne é uma expressão bíblica encontrada em várias passagens do Novo Testamento, incluindo Romanos 8, 1. Onde a contrastam com andar segundo o Espírito. Ela descreve um estilo de vida caracterizado pela busca das inclinações e desejos humanos pecaminosos, em oposição à vontade e aos propósitos de Deus. Em Romanos capítulo 8, versos 5 até 8, Paulo explana mais sobre esse conceito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Andar segundo a carne envolve viver de acordo com os desejos e impulsos naturais do ser humano que estão em rebelião constante contra Deus. Isso pode incluir a busca egoísta de prazeres meramente carnais, a indulgência em comportamentos imorais, a idolatria, o amor pelas coisas materiais, o orgulho, a avareza, a vaidade, a arrogância, o desejo de poder, o amor descontrolado pelo dinheiro, a indiferença pela dor do seu próximo, o sentimento de superioridade ao semelhante e outras atitudes e ações que se opõem aos princípios divinos. Em contraste, andar segundo o Espírito refere-se a viver em sintonia com o Espírito Santo, buscando obedecer aos mandamentos de Deus, cultivar frutos do Espírito, como amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, conforme mencionado em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Portanto, andar segundo a carne não significa apenas o envolvimento em ações moralmente erradas, mas também a orientação geral da vida, que está separada de Deus e focada nos desejos pecaminosos. É um estado de rebelião espiritual contra os princípios de Deus e a sua vontade para a vida do crente.
Além disso, Jesus nos assegura em João capítulo 10, versos 27 e 28: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus é o bom pastor, e ele promete que aqueles que o seguem não serão perdidos. Ele os segura com firmeza. No entanto, a nossa segurança de salvação não deve levar à acomodação. Devemos continuar a crescer em nossa fé e andar no caminho de Deus. Filipenses capítulo 2, verso 12 nos lembra: assim, meus amados, como sempre obedecestes, não só a minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Devemos continuar a buscar a santidade e a obediência a Deus. Meus amados irmãos e queridos ouvintes, é importante lembrar que a nossa segurança de salvação não está baseada em nossos sentimentos, mas na promessa de Deus e numa vida consagrada a Ele. Quando nos sentimos fracos, quando o pecado tentar nos afastar, quando o diabo te acusar, lembremos de Romanos capítulo 8, verso 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eita maravilha de Deus! Louvado seja o grande Deus Jeová! Quando surgirem dúvidas, quando a tentação e o desânimo baterem à nossa porta, voltemos para a palavra de Deus. Lembremos das promessas e da graça de Deus que nos salvou. Cultivemos uma vida de oração e comunhão com Ele, para que o Espírito Santo nos guie e fortaleça. Mas em tempo, tenha um senso crítico à sua denominação. A sua igreja que você frequenta, será que esta tem batido nesses ensinamentos que eu te apresentei? Será que existe verdadeira preocupação da mesma em que sua alma seja salva? Será que não estão procurando te agradar e criar espetáculos circenses e deixando de lado o mais importante, que é preparar o indivíduo para entrar no céu? Esta análise cabe a cada um. Cuidado, pois muitos não entrarão nos céus pelas portas e dirão: mas Senhor, eu fui crente, eu cantei no coral, eu ministrava no ministério de louvor, eu era dizimista, ofertante, eu pregava, meu Deus. Então o Senhor responderá, como está escrito em Mateus 25, 41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Queridos, tenha muito cuidado, tenha muito apreço nessa questão. Ninguém colocaria a sua vida, um tratamento, nas mãos de um médico que não tenha competência. Pior ainda, quando você coloca o futuro da sua alma em jogo. Eis aí a questão que deve ser analisada com muito carinho. Portanto, a pergunta: você está seguro da sua salvação? É crucial. A resposta está na nossa vida, nossa fé em Jesus Cristo e nas promessas inabaláveis de Deus. Se estamos em Cristo, podemos ter plena confiança na nossa salvação. A nossa segurança não está em nós mesmos, mas no amor e poder de Deus. Amados, vivamos em gratidão, obediência e confiança, sabendo que Ele nos segura com a sua mão poderosa. Que Deus abençoe a todos nós na jornada da fé e da salvação, e pensem nisso. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos, baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça a sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover o despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.